Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa vai para o ar de segunda a sexta-feira, às 23 horas, não só aqui na Curiacos TV, mas também na Rádio Vida 97.1, para quem e para os nossos ouvintes da rádio enviamos já uma boa noite, porque afinal não é fácil não ver-nos, mas ouvir-nos. E estamos aqui, de facto, para conversar sobre assuntos de interesse nacional e internacional, porque muitas vezes aquilo que acontece fora de portas condiciona e, de alguma forma, marca a agenda dentro de portas. E nada mais, neste momento, condiciona ou marca essa agenda senão a tomada de posse do 47º Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem uma característica. Foi o mesmo que tomou posse como 45º Presidente, tendo sido depois interrompido com 4 anos de mandato de Joe Biden. O nosso convidado de hoje é o Afonso Moura. E, Afonso, vamos começar talvez por aqui. Isto é um comeback político nunca visto antes na história dos Estados Unidos. Olá a todos. João, muito obrigado mais uma vez pelo vosso convite. É um prazer estar aqui. E sim, é um comeback inacreditável. A maior parte das pessoas pensaram que Trump estava enterrado, não é? Depois daquela eleição que foi feita em condições extraordinárias, ou seja, completamente para lá daquilo que nós poderíamos imaginar, ou seja, estou a referir-me à situação pandémica, não é? Que condicionou e de que maneira a eleição de 2020, e nós devemos sempre nos recordar que Trump não só acabou por ser removido nessa altura da Casa Branca, como existiu aquele ataque, aquela espécie de ataque ao Capitólio. O 6 de janeiro, não é? Exatamente, e a partir daí, pronto, a maior parte dos analistas disseram, bem, Donald Trump está arrumado, ou seja, isto nos Estados Unidos da América, que não é uma república bananeira, não é? Às vezes falam de outros países dessa forma que, pronto, é um bocado, não é nada elegante, digamos, as repúblicas bananeiras, mas parece que a América, afinal, também tem um bocado de bananice, se me permites, e vimos que foi o seu sistema, a partir dessa eleição, foi abalado em parte. E pronto, Trump estava descartado, mas Trump fez uma travessia do deserto e acabou por voltar. Ele voltou porquê? E eu aqui acho que é muito importante nós percebermos isto. Trump, em alguma medida, representa uma cisão na elite norte-americana. Ou seja, a elite norte-americana normalmente continuou o projeto de República Universal, um projeto que eu chamaria kantiano, que foi portado pela França, pela República Francesa no passado, mas houve uma espécie de translatio imperii, ou seja, de mudança de centro nevrálgico no século passado da França para os Estados Unidos. Ou seja, a partir daqui, os Estados Unidos começaram a querer projetar-se e a tentar moldar o mundo à sua imagem. E é muito importante nós sabermos que Donald Trump faz parte de uma linha, que é uma linha que não é idealista, mas que é realista, ou seja, nas divisões normalmente que se fazem nas relações internacionais, e esta linha é uma linha que foi marcada muito no século passado por Henry Kissinger. E Trump, em alguma medida, vai dar uma face que as pessoas vão poder reconhecer a esta linha. Ou seja, o que é que esta linha diz, em alguma medida? A América não pode ser a República Universal, a América tem que se preocupar primeiro com a América e só depois, num segundo momento, ou mesmo num terceiro momento, com o mundo. E a América tem, neste século XXI, e aí nós temos que nos relembrar sempre, nós às vezes estamos fechados dentro do ciclo eleitoral, não é? De 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos. As elites das grandes potências não pensam assim. Elas pensam os séculos. Então, a verdadeira questão para a elite norte-americana é o que é que se vai passar neste século XXI e garantir que, no final do século XXI, a América continua a ser a maior potência a nível planetário, como era no início do século XXI. Vão eles conseguir? Bem, Trump traz aqui uma outra maneira de o conseguir. E essa maneira foca-se
principalmente na relação entre a China e a Rússia. Nós temos sempre que nos recordar que no século passado, através de Kissinger, e que foi atrás do general de Gaulle, porque é a França que vai reconhecer primeiro a China comunista, e depois Henry Kissinger percebe que a América não pode ficar atrás da França e vai criar esta abertura com a China comunista. Para quê? Para separar Pequim e Moscovo. Já o objetivo. E Trump, em alguma medida, é o continuador desta história. Ou seja, Trump quer também continuar nesta linha realista, nesta linha kissingeriana, e separar a China e a Rússia. Porquê? Porque, aparentemente, a China e a Rússia juntas, e, por exemplo, o conflito que está a decorrer já há alguns anos na Ucrânia demonstra isso mesmo, ficam cada vez mais poderosas e com um elo de ligação cada vez mais forte. E os Estados Unidos da América acham que isto é um perigo, porque isto cria uma espécie de unidade num conceito que os geopolitólogos por vezes chamam de Eurásia. E esta Eurásia não pode ser de maneira alguma deixada unificar-se. E é por isso mesmo que Trump entra aqui numa perspectiva desta rebelião no seio das elites norte-americanas, e é a partir dessa perspectiva que Trump vai tentar, de facto, separar Moscou e Pequim. Mas uma Eurásia que se estende à África e ao Médio Oriente, não é? Por exemplo, através dos BRICS. Será que esse realpolitik do Trump, por exemplo, é o que ele diz nesta frase no seu discurso de tomada de posse, e a nossa principal prioridade será criar uma nação orgulhosa, próspera e livre? Eu acho que essa frase é uma frase muito comum e que nós podíamos escutar na boca de qualquer presidente norte-americano. Ou seja, há sempre esta ideia, e o Trump aqui joga com um conceito que é um conceito importante na história das ideias políticas, que é o conceito de decadência. Ou seja, é esta ideia, e depois o Trump fala em absolutos, ou seja, parece quase às vezes que está a falar para as crianças, e ele diz sempre, bem, este é o pior negócio de todos os tempos, ou esta é a melhor presidência de todos os tempos. Parece que aquilo que o Trump faz, ou aquilo que os seus adversários políticos fazem, é sempre a melhor coisa ou a pior coisa. Trump, em alguma medida, acaba por também dar uma expressão não só a essa elite rebelde, mas também uma parte muito significativa do povo norte-americano. Ou seja, um povo norte-americano que, em alguma medida, acha que a esquerda norte-americana tem-se vindo a radicalizar cada vez mais. Ou seja, nós vemos isso em algumas faculdades, vemos isso... Algumas? És um otimista. És um otimista. Eu diria que podemos dizer que é a maioria, Okay. Mas eu ao mesmo tempo não quero essencializar, porque eu acho que ainda existem, mesmo no contexto norte-americano, bastantes académicos sérios e bastantes instituições que ainda dão asa a alguma pluralidade. No entanto, é verdade que tem havido uma uniformização ideológica, não só no contexto universitário, como também no contexto empresarial, no contexto social, mesmo no contexto religioso, e em alguma medida isso corta o pluralismo, não é? E um dos dogmas dos Estados Unidos da América é esta defesa bastante forte daquilo que definiram como pluralismo. E Trump, em alguma medida, vai dar uma voz a essa parte do povo norte-americano, que é uma parte que costuma ser menos cosmopolita e mais nacionalista, uma parte que costuma ser mais conservadora e menos liberal. Mas não achas que os resultados e a absoluta e esmagadora vitória de Trump mostra que a mensagem dele entrou até por setores que normalmente não votariam Trump e alguns nem votariam republicano? Eu creio que sim, eu creio que é uma boa observação, João. Eu, ao mesmo tempo, devo-te confessar que
Em alguma medida, eu acho que parte desses setores e parte das elites desses setores, podemos pensar na Big Tech, por exemplo, ou seja, Mark Zuckerberg, só para dar um exemplo, esteve recentemente num podcast do Joe Rogan e disse, bem, afinal, aquilo que me mandaram censurar na altura da pandemia, eu não queria de facto censurar aquilo, mas a administração Biden acabou por criar uma pressão extremamente grande. Ou seja, nós temos aqui também que não ser ingênuos. Ou seja, eu não acho que Zuckerberg tenha finalmente abraçado uma visão pluralista. Aquilo que eles reparam é que o vento na América muda e, de uma maneira negocial, eles querem continuar numa posição que não lhes cria bastantes problemas. Quando o vento voltar a mudar, se voltar a mudar, eles vão dizer exatamente o contrário do que estão a dizer agora. Mas como é que nós podemos, por exemplo, pegar nestes dois conceitos, não é? Que é Trump querer fazer uma América forte, grande, novamente, e não querer de todo uma América que policia o mundo. Quer uma América a liderar o mundo economicamente e provavelmente dentro da, não digo ideologicamente, mas digo dentro de determinados setores, mas não quer de todo uma América que tenha que resolver os conflitos dos outros. É uma questão espinhosa e nós já aflorámos esta questão de outra vez que eu participei aqui no programa com aquele tal ensaio que eu escrevi, a Operação Militar Especial. Há uma parte dedicada à América e eu aí tento mostrar ao leitor duas distinções, ou seja, uma América que seria a tal República Universal Kantiana, ou seja, aquele projeto mundialista, dirão alguns, cosmopolita, e de outra parte uma América que seria a República Norte-Americana. Aqui existe um grande problema porque a América, em alguma medida, e as pessoas têm sempre que se recordar disso, a América começa com uma revolução contra a coroa britânica. E é num sentido aqui em que a palavra República vai ganhar uma consistência e um significado que não tinha tido na história das ideias políticas até esse momento. Ou seja, nós hoje em dia, quando ouvimos a palavra República, nós contrastamos com o quê? Roma? Com Roma, com a monarquia também, sim. Estás a ver? Ou seja, sim, a nossa. Exatamente, ou seja, temos aquela dicotomia República-monarquia. E a Revolução Americana de 1776 e depois um pouco mais tarde a Francesa de 1789 vão, em alguma medida, acaparar-se deste sentido de república contra a monarquia. Ora, qual é que é a monarquia na altura? Mais importante, é a monarquia britânica. E neste sentido, os Estados Unidos da América, que nessas 13 colónias que se vão rebelar contra a coroa, contra a monarquia, acabam por estar ancoradas essencialmente no Oceano Atlântico. Ora, se nós hoje pegarmos num mapa e virmos aquilo que é a América já não está só ancorada no Oceano Atlântico, ou seja, atravessa o continente todo e termina no Oceano Pacífico e no Havaí, se quisermos, ainda para lá. O que é que isto significa? Que a América, desde o seu início, sempre teve, na realidade, um contacto muito forte com aquilo que se passava no mundo. E por vezes nós ouvimos dizer que Trump é um isolacionista. Estás a ver aquela ideia de... Não, quando o Trump não é isolacionista e a América, desde o século XVIII, desde o início do século XIX, nunca foi isolacionista, ao contrário do que muitos defendem. Aquilo que Trump faz, e aí, em alguma medida, bem porque consegue poupar recursos, a América não pode intervir em todo o lado, a todo momento, e não pode preocupar-se em policiar todos os cantos do mundo. Mas a América continua presente no mundo. Ou seja, no início do século XIX, nós temos uma América que vai se bater contra o Império Britânico, essencialmente no Oceano Atlântico, uma guerra marítima. Depois temos toda a expansão, não é, para o Far West, todo o Pacífico, ao longo do século XIX, também com aquela ideia do Manifest Destiny, o seu destino manifesto, ou seja, que os americanos são imbuídos de uma mensagem, e aqui temos a cepa calvinista extremamente forte, e há esta expansão norte-americana. Há um momento muito importante, e o Carl Schmitt, que é um dos maiores pensadores, se não mesmo o maior do século passado, falava bastante disto, que é a doutrina Monroe, ou seja, em inglês Monroe Doctrine, que vai surgir em 1823
e vai criar a primeira linha de demarcação entre a América e a Europa. E na altura, esta doutrina Monroe, as pessoas dizem assim, bem, isto de facto representa, algumas, e erradamente, isto representa um isolacionismo norte-americano atrás desta linha. E agora pergunto, como é que isto é isolacionismo se um dos preceitos centrais da doutrina Monroe é que, por exemplo, o Brasil, que tinha declarado a sua independência em 1822, com o grito do Ipiranga, ou seja, não podem existir potências europeias no Brasil, no México, etc., e que as Américas todas, ou seja, da Argentina no sul até ao Canadá do norte, é uma zona de influência norte-americana. Isto não tem nada de isolacionista. E nós vimos que Trump já mencionou, e mencionou também no discurso, por exemplo, o Canal do Panamá. E diz, bem, o Canal do Panamá era suposto ser do Panamá, mas agora parece que é a China que está a tomar conta do canal, etc. E nós, ou seja, vamos exercer a nossa força, a nossa potência, como já exercemos. Ele mencionou isso no discurso também. Absolutamente. E quer dizer, isto não tem nada de isolacionista. Mas olha, mas por outro lado, há quem diga que, e esta era a minha perspectiva, e obviamente estou aberto para pensar também de outra forma, que o tempo que demorou aos Estados Unidos para entrar na Segunda Guerra Mundial e apoiar a Europa é uma demonstração de que os Estados Unidos não olha bem para a Europa como uma parceria ocidental clara. Não, eu acho que esse ponto em que acabas de tocar é extraordinariamente importante, João. Porque é verdade que, mas não precisamos disso só para a segunda, já na primeira, a América chega tarde a essas duas guerras mundiais. Agora, a sociedade norte-americana, é verdade, tem uma veia isolacionista também nesta linha. Nós temos sempre que nos recordar que a América, ela não nasce em 1776 com a Revolução contra a Coroa Britânica. Ela nasce antes, ou seja, ela no século XVII, nós já temos uma América, através dos pais fundadores, dos puritanos e dos pilgrims, que vão abandonar a Europa. Lá está, o conceito de decadência que falámos há bocado. Uma Europa decadente, pagã, terrível, e vão para a América para criar esta cidade no topo da colina, não era? City upon a hill. E uma grande parte da sociedade norte-americana, ainda no século passado, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, não quer de facto dar-se ao mundo. Querem que a América seja uma espécie de fortaleza e que a América deixe o mundo destruir-se e que a América consiga preservar... Seria o último raio de luz, de liberdade, de... Absolutamente, ou seja, a verdadeira nação cristã e depois Mas isso ainda pode estar no código genético da população americana, eventualmente. Absolutamente, mas repara, o detalhe é que tanto na Primeira como na Segunda, a América tardou, mas veio. E é isso que eu quero que as pessoas percebam. Porque é verdade que existe uma corrente isolacionista que atravessa toda a história americana, mas na hora H, a América nunca virou a cara ao mundo e nunca deixou de chegar ao mundo e de moldar o mundo à sua imagem. Eu não digo que não, mas esperar pelo dia 7 de dezembro e pelo bombardeamento de Pearl Harbor podia se calhar ter poupado milhões de vidas, digo eu. Embora tenham pago e pagaram, de facto, o desembarque na Normandia é absolutamente catastrófico para as tropas americanas, apesar de mostrar o primeiro passo para a reconquista da Europa. É verdade, e nós temos que lembrar, e a história de Trump entra aqui também, ou seja, no século XIX, nós por vezes escutamos que a América é uma nação de imigrantes. Eu acho que, pronto, é um bocado atabalhoado dizer isto. A América, em alguma medida, não é uma nação de imigrantes, é uma nação de colonos, que é uma coisa diferente, porque os colonos vão se instalar, ou seja, numa colónia de uma metrópole que já lá existe. Mas de facto existe, a partir do século XIX, principalmente imigrantes que vêm do Reich alemão e da Escandinávia, que vão moldar a América. Por exemplo, uma coisa engraçada, as pessoas às vezes não pensam nisto, os puritanos diziam que a árvore de Natal era um símbolo pagão e não se podia utilizar. E são, em alguma medida, os imigrantes do Reich, alemães, e Trump, em parte, descende desses imigrantes, ou seja, ele angliciza o nome
para Trump, como na altura muitos Müller que vinham, passavam a chamar-se Miller. Mas Trump encaixa nesta história e são estes imigrantes alemães que vêm colocar a árvore de Natal. Hoje a árvore de Natal faz parte integrante da vida norte-americana, mas a um determinado momento do século XIX não fazia parte. Claro. Mas também foram eles que implementaram o Peru na noite do... Como é que se chama? Thanksgiving. Exatamente. Exatamente. E essa história, e repara como é importante, porque de facto nós temos o 4th of July, que é a data de independência dos Estados Unidos da América, mas o Thanksgiving, o primeiro Thanksgiving, é quando aqueles colonos estão no Atlântico, no século XVII, e há tantos problemas, o clima é terrível, não há comida e eles pensam que vão morrer, os que estavam lá. Durante a viagem para... Não, já lá. Okay. E quem os salva, e é daí que veio o Thanksgiving, que é um feriado que eu acho que é mais importante que a própria data da independência, o 4 de julho, que são os índios, ou seja, os ameríndios dali, que trazem comida aos colonos e que os vão, em alguma medida, salvar para passar aquele inverno tenebroso. Claro. Ou seja, isto faz parte, de facto, da história norte-americana. E para voltar à Segunda Guerra Mundial, que eu acho que é um ponto extremamente importante, nós temos que nos recordar, e aqui geopoliticamente, Trump sabe isso, porque Trump é muito mais inteligente do que alguns tentam fazer passar. Até do que as próprias frases dele, por assim dizer, a forma como ele comunica. Sim, absolutamente, porque ele tem uma comunicação muitas vezes, ou seja, ele quer falar para toda a gente. Então infantiliza o argumento, mas não pode ser demasiado não o podemos subestimar. Não, de todo. E uma das coisas que ele disse foi, quer dizer, a Rússia ganha guerras, isto para falar no conflito da Ucrânia, e deu dois exemplos históricos importantíssimos. Contra Napoleão Bonaparte, no século XIX, e contra Adolf Hitler, no século passado. E é interessante que Trump, ao dizer isto, ele relembra uma coisa que nós, através dos filmes e através do desembarque na Normandia, que tu já mencionaste, estou a pensar no filme Saving Private Ryan, por exemplo, que é extremamente famoso e etc., nós acabamos por nos esquecer que a América joga um papel fundamental, mas quem carrega a maior parte do fardo e a maior parte dos mortos é a União Soviética. Ou seja, em alguma medida, a América, e Trump, aqui com a sua palavra, a relembrar isto, que a Rússia ganha guerras, é uma máquina de ganhar guerras, a Rússia acaba por destruir a Alemanha Nacional Socialista e acaba de destruir também este sonho de uma Europa unificada. Nós temos sempre que nos recordar que essa derrota alemã foi selar, depois num contexto de Guerra Fria, a dominação norte-americana na Europa romano-germânica. E nós vemos isso, por exemplo, quem é que Trump chamou agora para a sua inauguração? Ou seja, o grande líder de um país de extrema porte europeu é qual? É a Itália e a Giorgia Meloni. E nós aqui vemos que Trump percebe estas manhas da história e que Trump está de facto inserido numa realidade que é uma realidade do tempo longo. E há quem diga, inclusive, é que Trump começa a entender uma maior preponderância e importância da Itália no contexto europeu até do que a própria França, que lida com alguns problemas internos e sociais também, não é? É uma grande incógnita deste segundo mandato de Donald Trump. Ou seja, Donald Trump não convidou Olaf Scholz, que está de saída, a Alemanha vai ter eleições, quer dizer, pode estar em fevereiro. Também não convidou Emmanuel Macron, mas convidou Giorgia Meloni, lá está. De notar também que não convidou Ursula von der Leyen. Agora aqui a questão é, o que é que Meloni vai fazer agora que tem o respaldo de Donald Trump? Vai ela enfrentar Bruxelas? Ou seja, de frente? E aqui há uma questão muito importante, nós temos sempre que pensar que o Estado, e o Estado moderno como ele se criou, uma das suas funções soberanas e uma das suas marcas de soberania é aquilo que o Jean Baudin chamava battre monnaie, ou seja, cunhar moeda. Ou seja, um Estado tem que criar a sua própria moeda. Ora, este é o problema de Itália e nós aqui em Portugal nós não temos estas conversas, mas em Itália, na França, na Alemanha, houve uma conversa muito grande sobre esta questão do euro. Ou seja, pode o euro, na realidade,
ser uma moeda apropriada para países tão diferentes e tão dispares. Por exemplo, pode o euro ser a melhor opção para Portugal e para a Finlândia, que são dois países... E achas que a administração Trump e Donald Trump, vendo isso, capitalizará a favor dos Estados Unidos? Poderia fazê-lo, é uma opção, mas aqui, lá está, e daí a importância da Itália. A Itália é um laboratório político. Nós devemos sempre nos recordar que o Renascimento apareceu em Itália, ou seja, este reflorescer da antiguidade, ou seja, deixar para trás a Idade Média. A Itália jogou um papel fundamental. A Itália foi também quem nos deu agora neste século XXI já uma aliança entre dois populismos, o populismo de Salvini e da Lega, e de Di Maio e do Movimento 5 Estrelas, que foi um momento em que Bruxelas tremeu. Um momento em que Bruxelas tremeu porque tínhamos dentro da Lega dois homens extremamente inteligentes, Bagnai e Borghi, que queriam introduzir uma moeda paralela dentro de Itália, que se chamou na altura os mini-bots. Depois isto acabou por não se realizar, mas nós temos que nos recordar que Giorgia Meloni está numa coligação que contém a Lega também de Matteo Salvini. Ou seja, até que ponto é que Trump poderá utilizar Meloni e até que ponto é que Meloni vai ter a coragem para querer enfrentar de facto Bruxelas, tendo em conta esta questão do euro, mas lá está, a questão monetária é extremamente importante. Nós sabemos que Viktor Orbán, que tem um país pequeno, sensivelmente do mesmo tamanho e com a mesma população que a portuguesa, joga hoje no tabuleiro mundial uma importância extremamente grande. E uma das razões por quais ela joga é porque a Hungria não tem o euro. E a Hungria, ao controlar a sua própria moeda, tem uma margem de manobra que lhe permite fazer várias coisas que não poderia fazer se tivesse o euro. E a Itália tem este grande problema, como nós sabemos. A Itália, sendo membro do euro, pode agora ser utilizada por Donald Trump numa postura anti-euro. Agora, a questão é, vai Meloni ter a coragem para fazer isso? Ou seja, vai Giorgia Meloni ter a coragem de Margaret Thatcher? Se é isso que está, eventualmente, em cogitação, não é? Nós não sabemos, estamos aqui a fazer algumas projeções, mas a verdade é que aquilo que se sente é que Giorgia Meloni e a Itália ganham cada vez mais preponderância relativamente à França, porque nós estávamos sempre habituados a que a Europa dependia de Berlim ou de Paris, não é? E agora há este novo player. Sem que possas lá voltar, caso queiras, mas vamos a algumas das coisas que o Trump disse. Por exemplo, uma das frases é que o Estado falha em proteger os nossos cidadãos americanos cumpridores da lei, mas fornece santuário e proteção para criminosos perigosos que vêm de prisões e entram ilegalmente no nosso país vindo de outras nações. Temos um governo que financia ilimitadamente para a defesa de fronteiras estrangeiras, mas recusa financiar e defender as fronteiras americanas. Onde é que nós podemos atacar a lógica de uma afirmação dessas? É difícil, porque isso que tu acabaste de dizer faz parte do discurso de Donald Trump. É verdade. Ou seja, nós podemos dizer que Trump se calhar exacerba a questão, mas a questão está lá. É verdade que existem as tais cidades-santuário. Por exemplo, na Califórnia existem bastantes que dão uma proteção e, mais uma vez, nós não conseguimos perceber isto sem a questão cosmopolita e sem a questão liberal. Ou seja, os cosmopolitas e os liberais tendem a ver um mundo plano. O que é que isto significa? Isto significa que eles queriam que a mesma lei vigorasse na China como na América, ou seja, que os direitos humanos, aquilo que eles chamam os direitos humanos... Mas, Afonso, vamos tentar com que as pessoas percebam algumas das coisas que estamos aqui a falar de uma forma mais prática. Por exemplo, na Califórnia, há pessoas e cidadãos, chamar cidadãos é um overstatement, que entram nas lojas, retiram e roubam, literalmente, e podem roubar até X.
só podem ser presos ou agarrados ou apanhados se roubarem acima de $900, eu não sei qual é o valor. Nós vemos imagens todos os dias na internet de grupos de pessoas ou pessoas isoladas a entrar em supermercados, lojas de telemóveis, a retirar as coisas e os funcionários única e simplesmente ficam a olhar para eles e não fazem rigorosamente nada. É que as pessoas aqui em Lisboa não têm bem a noção do que é que foi o defund da police, não têm a noção do que é que foi essa alteração legislativa. Não, é absolutamente verdade. E devemos recordar sempre, e mencionaste a Califórnia, é o exemplo máximo do liberalismo. Exatamente, eu diria que sim. E está a criar cada vez mais problemas à Califórnia. Porque nós sabemos que vários empresários, não só das grandes tecnológicas, mas outros, estão a deslocar-se cada vez mais para o Texas. Porquê? Porque, lá está, e aqui temos que perceber o contexto, o contorno político e jurídico dos Estados Unidos da América. Normalmente existe uma distinção entre Estados unitários e Estados federais. Os Estados Unidos da América é um Estado federal. O que é que isto significa? Significa que tem várias entidades que o compõem. Uma destas entidades é o Estado da Califórnia. Outra entidade é o Estado do Texas. E existe sempre uma espécie de braço de ferro. Competição entre o poder central em Washington, D.C. e os poderes, de facto, regionais, que são estes poderes estaduais. De pensar também, para as pessoas terem ideia, isto não significa que isto ocorre na América por a América ser um país muito grande. Porque pensemos na Suíça. A Suíça é um país extremamente pequeno. E tem os cantões, não é? Exatamente. Os cantões, aquilo que os suíços chamam um cantão, é na realidade um Estado federal. Ou seja, e é neste sentido que tu disseste bem, quer dizer, eu não tenho nada a acrescentar a isso. Nós, de facto, estamos a viver, e principalmente na Califórnia, coisas, permite-me a expressão, do Arco da Velha. Quer dizer, como é que é possível alguém chegar a uma loja e roubar e está tudo como se não fosse Exatamente. nada, como se não acontecesse nada? Mencionaste também o Defund the Police. Defund the Police aparece numa lógica da morte de George Floyd, em alguma medida, e também nesta ideia do wokeismo, que acaba por ser um racismo invertido. Ou seja, em vez de ser um racismo contra determinadas minorias, por exemplo, os afro-americanos no contexto norte-americano, acaba por se virar contra os brancos, no sentido de os brancos são todos polícias, os brancos são todos maus, ou seja, é também uma tristeza dentro do contexto norte-americano, porque acaba de falhar àquela lógica que muitos avançam, que é uma lógica meritocrática e que é daltónica, ou seja, não está interessada na concepção e na realidade étnico-rássica da pessoa, está interessada naquilo que a pessoa é, no seu comportamento e naquilo que ela faz, ou seja, que nós devemos ser julgados pelos nossos atos e não por algo biológico que nos é intrínseco e que nós não escolhemos. Olha, vamos um pouco a situações que obviamente nos causam alguma preocupação, que são conflitos ou guerras. A famosa afirmação do Trump que 24 horas depois de tomar a posse a guerra na Ucrânia acabaria. Mas como é que tu vês a administração Trump a lidar com a situação em Israel, apesar da entrega dos reféns? Israel continua a ser, digamos, uma carta importante naquela zona do Médio Oriente para os Estados Unidos, a nova liderança na Síria e, obviamente, o conflito na Ucrânia, no qual a administração Biden despejou largas dezenas ou centenas de milhares de milhões de dólares. Vou começar por Israel. Como nós sabemos, muitos avançam que existe uma afinidade ideológica entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump. O que é, em alguma medida, verdade, sejamos francos. Ao mesmo tempo, nós temos que ver que, e tu mencionaste o conflito na Ucrânia, temos que ver que as coisas estão todas interligadas. Ou seja, nós podemos ver aquele conflito que acontece no Levante de um lado e na Europa Oriental de outro, como uma competição entre o unipolarismo americanocêntrico e o multipluralismo, por exemplo, dos BRICS, que tu também já fizeste referência. Ou seja, Trump, a partir do momento
em que quer encontrar um modus vivendi com a Rússia, quer reconhecer que há partes da Ucrânia, pelo menos da Ucrânia das fronteiras de 1991, que na realidade vão agora fazer parte da Federação Russa, e relembremos-nos, e aqui é importante termos sempre esta distinção do direito, o direito é um mundo dualista. O que é que isto significa? Que nós temos o direito internacional de um lado e depois temos o direito interno de cada Estado de outro. Ou seja, dentro do organismo jurídico-político russo, a Federação Russa, aqueles oblasts, aqueles 4 oblasts, já fazem parte da Federação Russa. Agora, parece que Trump, através de uma negociação, e nós vimos J.D. Vance a mencioná-lo durante a campanha, está disposto a que a América, mesmo que não reconheça juridicamente, que aceite isso facticamente, ou seja, que isso vai ficar dentro do território russo. Ora, nós temos que nos relembrar que a Rússia, voltando aqui a Israel, pelo Irão, não é, para o Médio Oriente, a Rússia, e Pezeshkian esteve recentemente em Moscovo, a Rússia e o Irão têm uma aliança cada vez mais estreita. Ora, o Irão, segundo a narrativa que nos chega de Tel Aviv, é o maior adversário e é o criador de todo o caos anti-israelita no Médio Oriente. Ora, na realidade, Trump, se nós formos observar os factos e deixarmos esta questão ideológica, da afinidade ideológica com Netanyahu de lado, nós apercebemos que é um presidente muito mais complexo para Israel do que aquilo que pensam. Eu creio que Israel, por exemplo, teria preferido o Kamala Harris. Porquê? Porque Kamala Harris, e aqui Zelensky esteve bem numa entrevista recente que deu, disse que Trump era imprevisível. Zelensky tem absolutamente razão. Trump é imprevisível. E Israel não gosta desta imprevisibilidade. Ora, a partir do momento em que a administração Trump vai tentar hostilizar menos a Rússia, nós temos aqui um problema, porque a Rússia, também no contexto do Médio Oriente, tem uma política árabe muito intensa e recebe imensas críticas de Israel. Ou seja, nós temos sempre que compreender que Trump pode não ser uma peça nefasta para Israel diretamente, mas indiretamente acaba por ser uma peça... Mas a verdade é que a Rússia estava a tentar manter o status quo na Síria, criticado por Israel, obviamente, sendo que quem substituiu, se calhar, é pior para Israel do que eventualmente Assad. É uma perspectiva possível e vamos lá à Síria, ainda bem que a voltaste a mencionar. Trump, mal isto estava a decorrer, ou seja, esta mudança que aconteceu no final de 2024 na Síria, ou seja, a deposição de Bashar al-Assad e a chegada ao poder de al-Julani, em grande medida emancipado e ajudado pelos turcos. Não nos podemos esquecer que a Turquia jogou aqui um papel fundamental e também não nos podemos esquecer que a Turquia é membro da NATO. Ou seja, um membro extremamente complicado, mas um membro ao qual os Estados Unidos da América permitem que façam uma data de coisas e que estendam a sua influência no Médio Oriente. Porquê? Porque os Estados Unidos da América não querem que a Turquia gravite para a órbita de Moscovo. Então a Turquia faz permanentemente um jogo duplo. Alguns momentos está alinhada com Moscovo, outros momentos com Washington. Eu não sei se... Porque nós temos que pensar, Israel e a Turquia foram daqueles que mais tentaram que Assad fosse derrubado e foi para eles uma vitória esse derrubo de Bashar al-Assad. E esse novo contexto, esse novo xadrez sírio, cria um grande problema. Trump, enquanto isto estava a decorrer, mencionou os Estados Unidos da América não devem intervir nisto. Ou seja, os Estados Unidos da América não devem intervir na Síria. Isto é o problema, mais uma vez, e aí nós temos que ter noção que uma coisa é o discurso, outra coisa são os factos, e é verdade que Trump aqui tem um discurso que nos pode parecer à primeira vista isolacionista, porque ele diz, não, mas quer dizer, esta confusão na Síria nós não temos nada a ver com isso. Agora, os Estados Unidos têm tropas na Síria. Os Estados Unidos acabam por retirar petróleo sírio. Ou seja, os Estados Unidos, neste momento, efetivamente, ocupam uma parte da Síria. Como, a partir de 2003, com aquela invasão do Iraque, o Médio Oriente foi colocado de pantanas e Trump
uma das grandes forças de Trump, não só nesta eleição, mas como nas outras, foi dizer que ele era contra isto. E foi um grande crítico desta invasão do Iraque porque criou uma grande confusão naquela área do globo. Ou seja, agora, até que ponto é que um homem como Donald Trump pode ir contra um complexo estatal tão pormenorizado como é o dos Estados Unidos e pode fazer uma política que ele de facto quereria fazer? É difícil. Ele tem que compor com várias forças. Eu gosto sempre de relembrar quem nos ouve e quem nos vê que o presidente norte-americano está dentro de um sistema que é um sistema que os americanos chamam de checks and balances, que nós normalmente traduzimos como freios e contrapesos. O presidente americano não é o presidente francês nem o presidente russo. Ou seja, e ele está, em alguma medida, amarrado. E, através das ordens executivas, parece que Trump tem uma molhada delas e está a assiná-las todas já no primeiro dia ou nos primeiros dias. Isto aqui vai colocar um problema também constitucional dentro dos Estados Unidos da América, que é qual é que é o tamanho, ou seja, qual é que é a largura do poder presidencial. Porque existe uma teoria, que é a teoria executiva unitária, que diz que o presidente dos Estados Unidos da América é o chefe dessa linha, ou seja, dessa branch, que em alguma medida é a parte administrativa ou executiva do Estado norte-americano. E que o presidente pode fazer o que quiser, porque ele está no topo disso. Ora, existem muitos constitucionalistas que dizem que, na realidade, o poder presidencial é limitado, ou seja, que Trump não pode fazer isto. Ao mesmo tempo, nós vimos que quando Joe Biden saiu e quando Donald Trump saiu também da outra vez, fizeram aquilo que no contexto, normalmente, da Europa continental se chama uma graça, não é? Perdoam aqueles membros da família, por exemplo, Joe Biden perdoou o filho. E mais 7.600 pessoas, incluindo o Fauci. Exatamente, ou seja, e depois aqui as pessoas às vezes perguntam-se, bem, mas isto não é um arcaísmo, quer dizer, de um mundo de antigo regime, de um mundo monárquico, em que o rei acabava por, bem, estás perdoado. Não, mas acima de tudo, perdoar a pessoas significa que quem vem a seguir nem sequer pode fazer algum tipo de ação criminal caso entenda que há ali crimes que possam ter sido cometidos. Mas é interessante porque há quem diga, e por causa dos checks and balances, há quem estivesse muito preocupado e esteja preocupado com a presença de Elon Musk nesta administração, mas uma das frases de ontem: com as minhas ações hoje vamos encerrar o Green New Deal e acabar com os incentivos para veículos elétricos. Isto seria, ou é uma má notícia eventualmente para Musk? Poderá ser. Nós temos que perceber aqui que Musk, ou seja, ele aproxima-se do movimento trumpista por causa da questão transgénero. Ou seja, porque ele teve um filho que chocou nesta realidade, que passou por algum destes processos transformativos, e isto foi algo que marcou Musk imensamente. Ou seja, esta ideia woke, esta ideia transgénero, foi algo que lhe tocou diretamente através de um familiar. E é em parte daí que ele se junta a Trump. Mas, de facto, há alguma divergência entre Trump e Musk, e existe uma divergência mesmo dentro dos eleitores que votaram por Donald Trump. Existem duas fações, eu diria. Uma fação com Vivek e Musk de um lado e outra fação mais nativista, mais na linha de Steve Bannon do outro. E isto foram os tais visas H-1B, os visas H-1B, supostamente dos imigrantes altamente qualificados que vêm de muitos países. Por exemplo, um dos mais falados foi a Índia. E Musk dizia, ou seja, num debate aberto e extremamente saudável que ocorreu no Agora X, aparentemente, que eu também continuar a chamar Twitter, e viu-se um debate dentro da facção trumpista que assustou muita gente, porque muitas pessoas pensaram, pois claro, os opositores de Trump começaram logo a dizer: mas vem, a coligação que colocou o Trump de novo na Casa Branca, eles andam às turras uns com os outros, eles discordam. Mas isto não tem nada a ver com Trump, isto é normal. Ou seja, quando há outros políticos de outros quadrantes ideológicos que são eleitos, eles também não são eleitos por um bloco homogéneo. E vai ser extremamente interessante ver, porque Trump é eleito em 2016 por causa de um livro de Ann Coulter,
que ele leu, que é um livro que, em alguma medida, diz que a esquerda está a transformar a América num país de terceiro mundo, e ela escreve mesmo, ou seja, o título do livro em inglês, Adiós América. É dizer que existe esta questão migratória, que é uma questão absolutamente fulcral, que Trump não conseguiu remediar no seu primeiro mandato, também por esta questão das tecnológicas, dos grandes empresários, que, a alguma medida, por vezes, acabam por querer mão de obra barata. Então, Trump tem que ser uma espécie de malabarista e tem que tentar conjugar estes interesses dispares. Ou seja, em alguma medida, eu creio que Donald Trump vai ter que tomar uma decisão. Nós temos que ver que, bem, Trump agora moderou-se muito mais. Por exemplo, tu já mencionaste isso, a questão de, bem, os imigrantes ilegais. Mas isto é uma coisa óbvia. É óbvio que um imigrante ilegal tem que ser removido do país onde está ilegalmente. Mas, por exemplo, uma das medidas dele é, creio que foi uma ordem executiva, posso estar equivocado, mas, se bem me lembro, é que acabou com a nacionalidade por nascimento. Ou seja, qualquer criança que nasça nos Estados Unidos, se for filho de imigrantes ilegais, não é considerada americana. Duvido que isso seja o caso. Não segui, não acompanhei essa questão pormenorizadamente, mas nessa distinção que há, que é a distinção do ius soli e do ius sanguinis, ou seja, o direito do solo ou o direito do sangue, os Estados Unidos da América e os países do outro lado do Atlântico, ou seja, aqui para nós em Portugal, das Américas no geral, são países de ius soli, ou seja, a partir do momento em que a pessoa nasce no território, aliás, isto até cria aquilo que nós chamamos, e Trump não conseguiu pôr um ponto final a isso de todo, a questão dos anchor babies, ou seja, os bebés âncora, que são pessoas que vêm de países extremamente pobres, mulheres muitas vezes grávidas, com muitos meses de gravidez, para dar à luz, ou seja, vão para abrigos em cidades norte-americanas, como por exemplo Nova Iorque, dão à luz ao filho nos Estados Unidos da América. O filho, como nasceu através do ius soli ali, é automaticamente americano. E a partir daí, elas depois acabam por também ter... Processo de agregação familiar. Exatamente, acabam também por ter benefícios, e isto é um problema bastante grande no contexto norte-americano. Olha, nós estávamos a falar de conflitos, e isto vale o que vale, mas uma das frases de Trump foi: mediremos o nosso sucesso não apenas pelas batalhas que vencermos, mas também pelas guerras que terminarmos, e talvez o mais importante, pelas guerras nas quais nunca entraremos. Lá está. Mais uma vez, e na primeira administração de Donald Trump, é verdade que muitos estavam muito preocupados. O Trump é louco, o Trump é um belicista, o Trump vai criar mais guerras. Ou seja, o Trump foi dos presidentes mais pacíficos que há memória nos Estados Unidos da América. Ou seja, nós temos que ter isto em conta e temos que pensar que, neste segundo mandato, eu acho que um dos objetivos-chave de Donald Trump será absolutamente, se calhar... O Trump foi um dos presidentes mais belicistas? Não, menos belicistas. Menos belicistas. Ou seja, mais pacíficos. Exato. Em alguma medida, eu acho que um objetivo grande de Donald Trump vai ser a questão ucraniana. Ou seja, e aí ele quer de facto dizer: eu fui o presidente da paz, eu fui o presidente que conseguiu criar um ponto final naquela carnificina, e de relembrar que temos um cessar-fogo de 42 dias na faixa de Gaza em vigor. Verdade é que a administração Biden se arrastou durante meses e meses, e foi só depois da eleição de Donald Trump e de Trump ter enviado Witkoff a falar com Netanyahu, que Netanyahu finalmente cedeu e que temos um cessar-fogo. E a famosa frase: eu espero que haja reféns libertados antes da minha tomada de posse. E ocorreu. Ou seja, é fantástico vermos que Trump, através de uma postura agressiva e de uma postura extremamente firme, conseguiu de facto resultados. Claro que não devemos descartar todo o processo da administração Biden, porque Biden também jogou um papel, mas é interessante vermos a diferença entre aquilo que Biden disse e aquilo que Antony Blinken disse. Porque Biden focou-se na sua administração e no seu legado e disse que, de facto, aquilo foi conseguido por ele.
Blinken, que pode ter ideias presidenciais para o futuro, foi muito mais balanceado e disse: não, nós colaborámos também com a nova administração e com a administração Trump, e a administração Trump jogou um papel já nesta parte. Muito bem. Afonso Moura, obrigado por ter estado aqui connosco a tentar discernir um pouco este novo mundo que eventualmente nos fará frente neste 2025, e fica o convite para uma próxima oportunidade. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, faça o seu like, partilhe. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado.